tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí. E hoje eu vim aqui para tentar esclarecer, misturar um pouquinho de química, comida e a gente descobrir muita coisa legal. E o tema de hoje eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. O que aconteceu de errado com o meu bolo? E aí, já passou por isso? Olha, eu fiz a mesma receita, segui o mesmo passo a passo e dessa vez deu errado. O que foi que eu fiz? Eu separei alguns aqui dos principais erros, porque tem inúmeros. Vamos ver se você se identifica com algum deles? Então, vamos lá. Primeira coisa, meu bolo não cresceu. E aí, o que foi de errado? Olha, um dos problemas que pode acontecer é que seu fermento pode estar vencido ou inapropriado para o uso. O fermento, ele tem que estar guardado em lugar seco e ao abrigo de luz. Então é importante você verificar essas coisas e a validade dele. E aí vai uma diquinha para ver se o seu fermento está funcionando ou não. Pega um copo de água morna, despeja uma colher de fermento, de chá de fermento, e se borbulhar bastante, tá ok. Se não, ele pode estar velho ou úmido. Falando em umidade, onde é que muita gente guarda o fermento mesmo? Na geladeira. Não pode guardar fermento na geladeira. Tá? Não pode guardar fermento na geladeira. Bom? É o fermento químico, tá, gente, que eu tô falando. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo, próximo exemplo. Meu bolo rachou. Ah, isso dói quando acontece. E aí, o que pode ter acontecido? Olha, um dos problemas pode ser que seu forno pré-aqueceu demais. Pode ser que você esqueceu o forno pré-aquecendo para lá e quando foi pôr o bolo no forno ele estava numa temperatura muito mais alta. Só um anexo, gente. Pré-aquecimento de forno é uns 15 minutinhos de 155 a 180 graus, tá bom? Não esqueçam disso. Porque a temperatura muito alta faz com que o bolo cresça muito rápido ou prematuramente e sem ter assado e faz com que ele se colapse internamente, fazendo um buraco, que é a rachadura ali no meio, tá? Outro problema que pode acontecer, adicionar o fermento no início da preparação do bolo. Coisinha de quem não leu a receita, né? Que toda receita diz, coloca o fermento no final. Mas tudo bem, vamos lá entender o porquê. Se você adicionar o fermento no início e misturar, porque você vai colocando outras coisas, misturar vigorosamente, a mistura pode aquecer e o fermento ele funciona à base de calor. Então ele pode começar a reagir prematuramente. Isso também acontece se você fizer adicionar alguma coisa ácida, como se você vai fazer um bolo de laranja, de limão, eles podem acelerar a decomposição do bicarbonato e pode surgir nessa rachadura aí, tá bom? Então tem que ficar ligado na hora que você vai colocar cada coisa, é no final, certo? Outra coisa também relacionada ao fermento é o excesso de fermento, é o tanto de fermento da massa. Se você colocar muito, a quantidade elevada de gás carbônico que vai ser produzida pode perfurar essa massa e fazer com que ela extravase. Então tá, próximo problema, a forma errada. E a forma não pode ser qualquer uma. Por exemplo, a forma de furo no meio, para que ela serve? Aquele furo no meio, ele serve para ajudar a irradiar o calor no bolo todo de forma uniforme. Então, a função da forma com furo no meio é assar o bolo uniformemente. Ela é mais para bolos que contêm maior quantidade de farinha, ou seja, mais densos, certo? Então, um brownie que leva pouca farinha, por exemplo, se ele for assado numa forma de furo no meio, pode acontecer de ele assar muito rápido e como é uniforme, ele vai assar por inteiro. E ele não vai ter aquela cremosidade ali no meio do brownie. E por isso que ele é feito em uma forma retangular, costumeiramente. Do contrário, também é o mesmo. Se eu colocar um bolo muito denso numa forma retangular, ele pode não assar por completo e pode ficar mole, sensível ou cru lá no meio. É importante lembrar que o bolo ele precisa de espaço, ele precisa respirar lá dentro. Se ele ficar muito apertadinho, ele pode não crescer e apresentar o outro erro também muito comum, que é o afundamento lá no meio ou que ele possa ficar cru.
Então, você tem que prestar atenção no tamanho da sua forma. É importante que a massa deixe aí uns 3, 4 Agora o bicho vai pegar! dedos para o bolo respirar, certo? Então, outro erro lá, e esse aconteceu comigo esses dias, bolo solado. E esse é ruim também. Misturar a massa do bolo demais pode criar bolos secos e resistentes, independente do tipo de bolo que você estiver fazendo. Quando você adiciona a farinha e os outros ingredientes secos, misture apenas até que a massa fique homogênea. Assim dizia a receita, não é? E o que eu fiz? Primeiro que eu estava fazendo um bolo com mixer de mão. Tá errado. Não é que tá errado. É que era a única coisa que eu tinha. E aí é mais difícil para misturar. E o meu medo era justamente esse, que eu não misturasse a massa por inteiro. E aí eu mexi demais. Resultou no bolo selado. O que acontece? O trigo, ele contém glúten. O mesmo glúten do pão, gente. E aí, se eu misturar demais, eu vou fazer com que o glúten se desenvolva. E ele vai desenvolver, as redes vão aprisionar o ar incorporado e vai se quebrar. Então a massa pode ficar densa, dura, seca, difícil de mastigar, bolo solado, tá? Agora vamos voltar aqui só um pouquinho no forno para responder uma pergunta que muita gente já me fez. Por que pré-aquecer o forno? Parece um mantra, né? Pré-aqueça o forno antes da receita. Então, se o forno ele não for pré-aquecido corretamente, o calor não se distribui por igual. E quando eu coloco a forma lá dentro, ela atrai o calor para si. Então é muito importante que as temperaturas estejam adequadas. Vale lembrar que a massa, para que ela tenha o seu fermento ativado, ela precisa de temperatura, para que ela tenha aeração, para que a farinha reaja com os outros ingredientes, todos isso precisa de temperatura. Então é por isso que a massa precisa desse choque, que o forno precisa desse choque térmico para começar a ativar a massa de bolo, tá bom? É isso, fazer bolo também é química. Você tem mais algum erro, mais algum problema? Eu espero ter ajudado vocês nesse. Se você tem mais algum, escreva aí no comentário, se inscreva no canal que eu vou tentar responder e ajudar, tá bom? Beijo!